Boa tarde, família! Eu me chamo Gustavo e esse aqui ao meu lado é a Damares! Boa tarde, família! E a gente tem uma escritura muito incrível para vocês essa tarde. Vamos em Êxodo, capítulo 31. Êxodo 31, no versículo 1, fala assim, ó. Disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desempenhar esculturar trabalhos de ouro, prata e bronze, para trabalhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Olha que incrível que Moisés está falando aqui, que Deus está falando para Moisés, que ele escolheu um artista para estar cheio do Espírito dele. Isso não é incrível? E aqui é a sessão do AME, amém? Onde que a gente vê vários talentos artísticos aqui, para as mídias, para o esporte, realmente pessoas muito capacitadas para avançar o reino de Deus através da internet. E Deus nos enche do Espírito Santo para a gente poder fazer a obra dele. Como encheu aqui também o discípulo, amém? Vou deixar a Damares compartilhar um pouco. Vem! Sabe quando eu tive certeza que essa era a sessão dos artistas? Quando nas canções tinham fileiras assim, ó, bem sincronizadas. Salve! Meu. Gente, esse é o espírito dos artistas de Deus, amém? A gente dança, a gente canta, a gente é um pouco diferente, né, talvez, mas Deus nos abençoou com talentos. E olha que interessante, nessa passagem é a primeira vez na Bíblia em que Deus fala que alguém é cheio do Espírito Santo. A primeira pessoa que Deus cita que é cheio do Espírito Santo na Bíblia é um artista, Bezaleel, como a gente acabou de ler. Então imagina, gente, não importa o talento que você tem, ou ainda que você vá descobrir, o mais importante é que você esteja cheio do Espírito Santo para desempenhar isso para Deus, amém? Então, seja qual for o seu talento, seja qual for o talento que você ainda vai descobrir, você vai descobrir o quê? Fazendo para Deus, amém? Então, descubra o seu essa sessão é para te inspirar a dar mais ainda dos seus talentos para Deus, a se encher do Espírito, para brilhar com os talentos para Deus e para salvar ainda mais pessoas, amém? Então, que a gente possa desfrutar dessa sessão e receber muito, mais muito, para poder sonhar ainda mais nessas áreas, amém? Incrível, irmãos. Então vamos ser artistas para Deus, amém? Vamos aprender e sair daqui com convicções de como avançar o reino de Deus através do AME também. Com isso, eu e a Damares queremos dar a cada um de vocês um bem-vindo à sessão do AME! Vou orar para cada um de nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, por estar com os artistas do Senhor, Pai, essa tarde, Deus. Obrigado porque o Senhor, Pai, sonha, Pai, com o AME realmente, Pai. O Senhor veio, Pai, começou com um bate-papo, Pai. Agora temos uma sessão no workshop de liderança, Deus. Para podermos crescer realmente no nosso amor pelo Senhor, Pai. E possamos, Pai, dar todo o nosso talento para Ti, Pai. Como o Senhor nos escolheu. Estarmos cheios do Seu Espírito, Deus. Para avançar o Seu reino, Pai. Obrigado por tudo. É em nome do Seu Filho Jesus que eu agradeço, Senhor, meu Deus. Amém. Amém. Um irmão me falou, irmão, eu não sei se eu vou na sessão do AME. Eu tenho talento, mas eu não sei se eu quero usar no AME. E esse irmão está entre nós. Então hoje, irmãos, não olhe para o irmão do seu lado, vai ficar chato. Então, não são eles também, eles vieram para dar o coração. Esse irmão sabe quem que ele é. Mas hoje a gente vai entender qual é o coração para usar os nossos talentos. O que é o AME? Por que a gente fala do AME? O AME começou como um bate-papo cujo título era AME,
artes, mídias e esportes. E hoje é uma sessão. A primeira sessão no Brasil do AMI, amém? Mas não só do Brasil. A primeira sessão da América Latina do AMI. Então, vocês estão animados para dar o coração com seus talentos? Olhem comigo em Mateus 25, versículo 14. Mateus 25, versículo 14. Meu nome é Valdir, essa incrível mulher é a minha esposa, Carol. Talentosa nas artes, talentosa nas mídias e nos esportes. Então, uma referência. Mateus 25, 14, a Bíblia fala, e também será como o homem. Será o quê? Se vocês veem em Mateus 25, versículo 1, a Bíblia fala, o reino dos céus será. Então, na verdade, irmãos, essa sessão não se trata do AMI. Não se trata de você dar o seu coração para o AMI. Essa sessão se trata de você usar os seus talentos para o reino de Deus. Amém. Então, para esse irmão, eu falaria, irmão, você não quer usar, não é que você não quer ir na sessão do AMI, senão que você não quer usar os seus talentos para o reino de Deus. Continuamos lendo. Mas eu amo esse irmão. Amém. Então, também será como um homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Primeiro ponto, irmãos, que nasce de uma frase que é muito conhecida por muitos de nós. O coração de não sufocar o artista. Então, todo mundo já ouviu isso? Não sufoque o artista. E aqui a Bíblia compara o reino de Deus com o Senhor, que é Deus, que deixou talentos. A um deu 1, a outro 2 e a outro 5. E a gente vai entender o coração por trás de cada um. E entender que, irmãos, não sufocar o artista é o coração do servo que recebeu 1 talento e escondeu. Sim. Porque essa frase, não sufoque o artista, parece algo legal. Por quê? Porque eu estou fazendo algo incrível. Eu estou fazendo algo genial, maravilhoso. Não sufoque o artista. E quando alguém te cobra, a sua mensagem é, não sufoca o artista. Eu vou fazer no meu tempo. E aí você já passou o prazo, e ainda você não fez, mas não sufoca o artista. O que denota, na verdade, essa frase é preguiça. O que denota essa frase é covardia. O que denota essa frase é que eu não quero usar o meu talento para o reino de Deus. Então não me sufoca, não me pressiona. Eu não aceito pressão. Deixa eu trabalhar no meu tempo. E quando o Senhor voltou, o tempo tinha acabado para esse servo. E quando ele voltou, porque ele não queria ser sufocado, não queria ser pressionado, ele não multiplicou nada. E ele ainda chegou com um coração, olha, ainda está esse talento. E se você tem um coração de não sufoque o artista, um coração de que não quer pressão, um coração de ocultar o seu talento, vai chegar um dia em que Deus vai cobrar para você. E vai ser no tempo de Deus, não no seu tempo, não quando você quer, mas quando Deus queira. E qual vai ser a sua resposta para Deus? Deus, eu tinha medo? Deus, eu não queria pressão? Esse vai ser o seu coração? Deus, não sufoca o artista? Você falaria para Deus, Deus, não sufoca o artista, espera mais um pouco. Quando Deus vier, irmãos, não vai ter como a gente voltar no tempo. E a gente vai querer mais um tempo para usar o nosso talento, mas não vai ter mais oportunidade. Então, como discípulos, a gente não pode ter um coração de não sufocar o artista.
A gente precisa um coração de aceitar pressão, amém, irmãos? Amém! O que eu amo dessa escritura, mulheres, é ver que Deus deu talento para todos eles. Não tem nenhum aqui que ficou sem talento. Então é uma mentira você acreditar que você não tem talento. Você tem talento. E um teste rápido para saber se eu não tenho um coração de sufocar o artista. Primeiro, veja se você se identifica com esse coração. Você é alguém que não quer ser notada para que as pessoas não te peçam nada? Você, quando tem uma responsabilidade, precisa que alguém faça muito segmento para saber como está a sua responsabilidade, porque você não busca a pessoa para falar? Você não quer se arriscar porque, não, se eu me arriscar, se eu for proativa, as pessoas vão me pedir mais coisas. Então, irmãs, na verdade, esse já foi o meu coração. Eu lembro quando eu estava na missão em Lima, que, pela graça de Deus, a gente pôde ajudar. Era uma época de pandemia, e a gente estava fazendo a conferência virtual, a DLC. Então, a gente estava traduzindo, ajudando e tal. E eu lembro no meu discipulado seguinte, depois da conferência ter passado, a Carol Bataglin, que me discipulava, ela perguntou, e aí, Cá, qual foi a sua decisão da conferência? E aí eu falei, minha decisão da conferência é que eu não quero liderar. Imagina, hoje eu fico pensando, nossa, Carol, se você estiver me ouvindo, me perdoa, nunca tive a oportunidade de dizer, mas imagina você treinar alguém e essa pessoa falar, não quero liderar, não sufoque o artista, estou sufocada. Mas eu vi esse coração, porque na verdade eu tinha esse coração igual desse último homem, que não queria multiplicar os talentos. E o que me ajudou foi perceber, primeiro, os mesmos pontos que ele tinha falado aqui também para o seu Senhor. Primeiro, por que ele não multiplicou? Porque ele tinha uma visão distorcida de Deus. Ele não... Como que você vai revelar seus talentos? Como que você vai revelar Deus através dos seus talentos se você nem conhece quem é Deus direito? Então eu pude perceber isso, que eu tinha uma visão distorcida do que era liderar, do que era multiplicar meus talentos para Deus. Depois, o coração desse homem, assim como o meu, tinha medo. Então ele falou, olha, eu escondi porque eu tive medo. E o medo é algo que atrapalha você a multiplicar seus talentos para Deus. E o terceiro é porque ele estava gastando tempo com outras coisas. Na verdade, ele estava distraído. Porque imagina só, Deus, esse homem, esse servo, esse senhor, deu para ele um talento. Em vez dele multiplicar isso, ele escondeu. Mas o que ele fez com o restante do tempo dele? Enquanto os outros estavam pensando, vou multiplicar, como que eu vou fazer? O que esse último homem estava fazendo se ele escondeu? O que ele estava gastando o tempo dele? Então, quando a gente está distraída, a gente não multiplica os nossos talentos, mulheres. E eu vi que esse era o meu coração também. E algo interessante dessa escritura é que é muito curioso, porque quando o Senhor vai prestar contas, né, ele vai falar, e aí, o que vocês fizeram com o talento que eu confiei a vocês? Ele sempre fala, né, servo bom e fiel, porque você foi fiel, vou te dar mais talento. Para o primeiro falou isso, para o segundo também, servo bom e fiel. Só que se você repara nesse último servo, ele não fala servo mau e infiel. Ele fala servo mau e negligente e preguiçoso. Por quê? Porque, na verdade, infidelidade está ligado com preguiça, que foi o que o Voji falou. Então, a gente só não multiplica porque, na verdade, a gente não quer sair da nossa zona de conforto. É uma preguiça mental pensar como que eu posso dar mais. É uma preguiça pensar como que eu posso multiplicar aquilo que Deus já me deu. Né? E pela graça de Deus, eu mudei meu coração, como vocês podem notar. Amém? E eu lembro que quando eu voltei para o Brasil, um desafio que me ajudou muito, e esse é o desafio e o encorajamento que eu quero dar a cada uma de vocês, foi pensar qual é a coisa que me dá medo. E eu pensei, nossa, liderar me dá medo. Liderar um grupo pequeno, num bate-papo, me dava medo. E eu falei, é isso, eu quero um bate-papo que me dá medo. E Deus abençoou, e com isso meu coração foi mudando.
Então, irmãs, eu quero animar vocês. Sonhem em algo que te dá medo. O que te dá medo hoje? Porque talvez aí é onde você está escondendo seus talentos. E algo que uma irmã que me inspira muito nisso é a Laís, que está aqui. A Laís tem mudado muito o coração dela. E vocês vão ver, porque ela vai compartilhar também. Mas ela era uma mulher que no começo escondia seus talentos, na verdade. Mas hoje você vê o quanto ela tem levantado outras mulheres. O quanto ela tem treinado outras mulheres. O quanto ela está aqui para se arriscar e dar e multiplicar os talentos dela para Deus. Então eu queria muito levantar você, Laís. Incrível seu coração, amiga. Mas ninguém está aqui para esconder talento, amém? Você está aqui para usar os seus talentos. E por isso a gente tem mais 2 pontos e você vai escolher qual dessas pessoas você quer ser. Segundo ponto, o artista que adiciona talentos. A Bíblia fala que o homem que recebeu 2 talentos fez com que esses 2 virassem 4. Ele adicionou mais 2. Mas se vocês percebem, o que recebeu 5, ele fez isso imediatamente. Então, qual é a diferença? O que adiciona talentos é um servo bom, como a Bíblia fala. É um servo que usa seus talentos, mas talvez ele não usa no máximo potencial que ele tem. Porque ainda tem um medo. Porque ainda tem medo de não só adicionar, mas multiplicar. Então, esse às vezes pode ser o nosso coração. Beleza, eu vou servir. Eu vou usar os meus talentos, mas eu vou usar os meus talentos quando alguém me pedir. Eu vou usar os meus talentos quando o meu líder de bate-papo me der uma função. Eu vou usar os meus talentos quando alguém tiver uma ideia, e eu já tive essa ideia, mas eu vou usar só quando alguém propor isso. Então, é um coração que faz, é um coração que dá, mas não dá o tanto quanto poderia. Esse era o servo de 2, que multiplicou para 4. Então, você quer ser esse servo? Um servo que sabia que tinha muito potencial, que poderia fazer grandes coisas? Ou um servo que, amém, eu passei com a nota mínima? Então, eu lembro de um exemplo de um cara que estava bandejando do meu lado na USP. Então, o que é bandejar para alguns que não sabem aqui? É comer no bandejão, basicamente. No refeitório. Então, isso é um verbo que surgiu na faculdade, bandejar. Então, a gente estava almoçando, eu não conhecia eles, e tinha 2 caras aí do lado, falando, cara, sabe o que eu fiz? Não, eu fiz a prova do ITA. Então, para quem sabe, o ITA é uma das provas mais difíceis. E ele falou, eu fiz a prova do ITA, e eu só não passei porque faltou uma questão. Imagina isso, você ficar por uma questão. É difícil. Você pode ficar, uau, que triste. E ele ficou no quase. Ele ficou na trave. Sabe quando você fez algo legal? E muitas vezes, as pessoas viram, pessoas talentosas, pessoas incríveis, viram pessoas do quase. Nossa, eu quase passei no ITA. Eu quase usei os meus talentos ao máximo que eu poderia. Só faltou um pouquinho. Eu quase evangelizei pelo YouTube 1 milhão de pessoas. Eu quase. E quando você vira alguém do quase, você fica frustrado. Por quê? Porque você sabe que você poderia ter dado mais. Você sabe que você poderia ter feito algo a mais. Dá o seu coração. Então, como discípulos, irmãos, a gente não pode ser discípulos do quase. Eu sou um bom esportista e quase usei o meu talento para ganhar mais almas para Deus. Eu sou um bom artista, alguém que canta incrível. E uma vez eu tive uma ideia legal e eu quase fiz acontecer. Então, irmãos, como discípulos não podemos ser discípulos do quase. Quase fiz isso. Sim. Mas como discípulos, a gente precisa o terceiro coração. E é o terceiro ponto, o artista que multiplica talentos. Amém, irmãos? Amém. Vamos.
Quando ele multiplicou, esse cara nem estava acreditando o que estava acontecendo. A Bíblia fala que quando ele recebeu os talentos, ele saiu imediatamente para multiplicá-los. Então, se você gosta de finanças, você sabe que o melhor momento para investir é imediatamente. Então, não espere o tempo. Quanto mais tempo passa, os talentos têm menos tendência a se multiplicar. Então, você precisa fazer isso logo, de imediato. Então, não esperar alguma coisa, mas você precisa usar os seus talentos. Esse foi o coração do servo de 5 talentos. Ele saiu imediatamente. Talvez ele era alguém maluco. E ele, quando recebeu os 5 talentos, assim como o Senna está agora, estava, eu vou correr agora, eu vou colocar em algum lugar esses talentos. Sim. Não vou esperar alguém me falar o que fazer. Não vou esperar meu discipulador me desafiar e aí eu vou usar meu talento. Não vou esperar a próxima sessão do AME, do workshop de liderança do ano que vem para usar os meus talentos. Sim. Eu vou usar eles agora. Amém. E quando você usa os seus talentos, assim como esse homem, que multiplicou de 5 para 10, chegam talentos que você nem esperava. É verdade. Porque a Bíblia fala que quando ele multiplicou para 10, ele recebeu mais um daquele que não multiplicou. Quando você trabalha para Deus, quando você usa seus talentos rapidamente, Deus te abençoa com coisas que você nem imaginava. Sim. Talvez você não tenha talento em esporte, mas você é incrível cantando. Você é incrível nas mídias. E você multiplica esse talento. E do nada, você começa a correr. Porque Deus está multiplicando o talento. Do nada, você vira um jogador de futebol. Por quê? Porque você não sabe como. Mas agora Deus está multiplicando, amém? Então esse é o coração de um discípulo, irmãos. Que realmente quer servir no reino de Deus. Multiplicar talentos, amém? Amém. E uma escritura que me anima muito, isso que o Valdir acabou de compartilhar, é em 1 Pedro 4, versículo 10. Vocês podem só anotar. Diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, mulheres, os talentos vêm de Deus e Ele confia a mulheres e a homens fiéis. E servem para 2 coisas. Primeiro, o que essa escritura fala é para glorificar a Deus e servir às outras pessoas também. Então, a responsabilidade de quem vai dar o talento é de Deus, mas a responsabilidade de multiplicar é nossa. Então, nós precisamos multiplicar os nossos talentos. E, sem dúvida, um homem que me inspira muito nisso é o Valdir. Porque ele tem um talento de descobrir coisas, querer estudar. Quem conhece ele sabe. Mas é muito especial ver o quanto ele usa isso para Deus. Então, o ano passado, ele leu a Bíblia inteira em francês. Ele aprendeu sozinho esse idioma. Porque ele queria multiplicar, já que é um talento dele, querer conhecer, ter curiosidade, querer aprender, ele tem usado muito isso para Deus. E não só na leitura, mas em tudo, em esportes, em tudo que o Valdir faz, ele sempre está buscando a como multiplicar mais aquilo que Deus tem dado a ele. E Deus tem confiado cada vez mais. E isso me puxa também a querer aplicar os meus talentos e multiplicar, mas é incrível porque o coração do Valdir realmente tem sido de multiplicar aquilo que Deus já tem confiado. Então, quero animar vocês, mulheres, a ver uma área que vocês têm talento com Deus, e se você não descobriu ainda, pergunte para pessoas próximas a você. Pergunte no seu discipulado, para suas amigas do reino, qual é o talento que elas têm visto em você. E ora para saber como multiplicar e poder glorificar a Deus através disso, amém? Amém. Então, irmãos, a gente falou sobre artes, a gente falou sobre mídias, a gente falou sobre esportes, amém? Então, você tem talento em alguma dessas coisas. Eu tenho fé, eu tenho certeza que alguma dessas coisas você tem talento. E você não vai ter o coração de não ser sufocado. Você não vai ter o coração de apenas adicionar. Você vai ter o coração de multiplicar para Deus, amém? Você vai ter sonhos que dão medo. Irmãos, no Brasil, 13 milhões de pessoas se consideram corredoras. Desses 13 milhões, 53% mora no sudeste do Brasil.
Se você faz uma conta rápida, isso é 6.890.000 pessoas. Então, imagine um dia, pelos seus talentos multiplicados, 13 milhões de discípulos no Brasil. Pelos seus talentos multiplicados, quase 7 milhões de pessoas se consideram discípulas no Sudeste do Brasil. Ei, vamos. Isso só vai acontecer se você multiplica os seus talentos. E para Deus seja glória. Amém. O coração pelas artes. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Ouvidos atentos, a Bíblia fala: sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Para dar contexto para vocês, Saul era o rei de Israel, e por conta do pecado dele, Deus enviou um espírito maligno que se apossava de Saul e atormentava ele. E a solução que ele pensou junto com os servos dele é que alguém viesse e tocasse harpa. E esse alguém escolhido foi Davi, que veio a se tornar rei depois. Então olha isso, o rei Saul era atormentado por esse espírito, mas quando Davi tocava a harpa, ele melhorava, ele se sentia bem, e o espírito momentaneamente, temporariamente, deixava Saul. O que podemos aprender daqui? A música, bem como as outras artes, seja filme, pintura, escultura, séries, cinema, teatro, não são só coisas que o ser humano aprecia, mas são coisas espirituais. A música, a arte, é algo espiritual. As artes têm o poder de temporariamente mudar o que você pensa, mudar o que você sente e mudar o seu estado espiritual temporariamente. Aqui fala que o espírito temporariamente deixou Saul e ele ficava em paz. A arte é muito mais importante do que a gente imagina. O maior líder de opinião de todos os tempos é a arte. Porque ela tem o poder de mudar o que você sente, mudar o que você pensa. Isso vai mudar todas as suas atitudes. Por isso é tão importante a gente aprender e a gente usar a arte para Deus. Um dia desse eu estava mexendo na internet e eu vi um vídeo de um cara que ele sentava com um equipamento dele e ele colocou uma plaquinha o seguinte: se você está tendo um mau dia, senta aqui. A pessoa sentava, colocava o fone de ouvido e ele começava a tocar a música que ele produziu. E dava para ver que o semblante, toda a atitude, toda a linguagem corporal da pessoa mudava quando estava escutando aquela música. E presta atenção no nosso dia a dia. Onde quer que você vá, você vai ver alguém com fone de ouvido ouvindo uma música. Ou com celular assistindo uma série. Ou alguém parado em uma praça observando uma escultura que tem lá. A arte está por todo lugar e as pessoas consomem a arte diariamente e muitas horas por dia. Mas uma coisa que é importante a gente saber, que Satanás sabe disso. Satanás entende o poder da arte e ele usa isso. Então, a arte secular, em grande maioria, quais são os sentimentos e pensamentos que tem cultivado nas pessoas hoje? Pensamentos idólatras, imorais. Pornografia, você abre o Netflix e é quase um site de pornografia também. Então, todas essas coisas têm entrado por meio da arte no coração das pessoas e têm dominado elas. As pessoas estão ouvindo músicas que falam sobre relacionamentos tóxicos, idólatras, que prendem ela. E é assim que elas aprendem a viver nas séries e nos filmes e no teatro. Elas dançam coisas que são impuras. Isso domina os sentimentos e a mente das pessoas. Como discípulos, a gente tem que tomar a responsabilidade de mudar isso. Usar a arte de uma maneira santa, para que dentro da mente das pessoas, para que o sentimento das pessoas remeta a Deus, remeta à imagem de Jesus Cristo, para que elas parem de pensar e sentir coisas pecaminosas e comecem a sentir assim como Deus se sente. Como a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente precisa entender que cada um de nós tem uma responsabilidade. E como a gente agarra essa responsabilidade?
duas formas. Se Deus te deu o talento e se Deus te fez um artista, Deus espera que você comece a criar, comece a produzir. Se Ele te deu o talento de fazer música, de cantar, Ele espera que você cante, Ele espera que você faça uma música. Se Ele te deu o talento do cinema, talvez produzir um filme de discípulos, um teatro, uma dança. Então tem o pessoal agora dançando forró. A gente tem que usar esses talentos para ganhar o sentimento e os pensamentos das pessoas para Deus. E a segunda forma que você pode fazer isso, talvez Deus não te fez um artista. E tudo bem, ainda assim você tem uma responsabilidade. A sua responsabilidade é de consumir essa arte e de compartilhar essa arte. Então todos nós temos uma responsabilidade e esse é o meu desafio para cada um de nós. Se você é um artista, começa a criar, começa a produzir, usa os seus talentos. Se você não é, tudo bem, Deus vai te usar da mesma forma. Consome tudo que a gente produz como reino de Deus e compartilha isso com as pessoas. E para Deus seja glória. Amém. Obrigada. Instagram, Facebook, TikTok. Qual que é a sua skin nas redes sociais? Você é aquela pessoa blogueira que posta tudo, posta os rolês, os cafezinhos, ou mais low profile, que não posta nada, some, posta uma vez por ano. Ou a pessoa fitness, que posta foto, vídeo na academia, correndo, o gym blog. Bom, eu tava pensando, né? É incrível ter fotos nossas nas redes sociais, mas se só tem isso, como que seu Instagram, como que suas redes sociais podem atrair as pessoas? Como que elas podem se inspirar a buscar Deus? Então, boa tarde, meu nome é Laís e eu vou falar sobre o coração pelas mídias. O primeiro e único ponto é o coração de glorificar Deus através das suas redes sociais. Vamos em Salmos 96:3, fala assim: anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. E qual que é a melhor forma de anunciar algo hoje em dia? Jogando na internet. Tudo viraliza, então é a forma mais prática. E eu queria muito levantar o cyber, porque é muito incrível poder olhar para aquela mesa cheia de pessoas servindo, pessoas para lá e para cá também servindo. Então, é uma ótima forma, né, de poder glorificar a Deus através das mídias. E também queria levantar um irmão, o Breno, que ele fez vários flyers, né, para a gente postar toda segunda, que são flyers reflexivos que a gente pode convidar as pessoas, né, nas nossas redes sociais, nosso WhatsApp, nosso Instagram. E eu perguntei, né, da onde surgiu essa ideia? E ele falou que foi de um tempo com Deus, em 1 Timóteo 5:8, que fala que quem não cuida da própria família é pior que um descrente. Então, a gente, claro, se preocupa em evangelizar pessoas de fora, mas a gente tem que evangelizar a nossa família. E eles estão próximos da gente através das nossas redes, né? Eles estão lá acompanhando a gente. Então, eu estou muito animada porque, através desses flyers, uma amiga começou a estudar a Bíblia e a minha mãe também. Então, ela fez 2 estudos. E também, outro irmão é o Lenz, né? Ele participou de um vídeo no YouTube e ele mostrou as convicções dele. E várias pessoas entraram em contato para estudar a Bíblia. E uma delas é o Igor. Então, ele viu os vídeos, ele estudou a Bíblia, ele foi batizado e hoje faz parte do bate-papo do ano. E qual que será que tem sido a sua contribuição como discípulo nas redes sociais? Porque essa escritura fala, né? A gente precisa anunciar as maravilhas de Deus, inclusive na internet. E tem uma escritura em Atos 4:20 que fala: pois não podemos deixar de falar do que vimos ou ouvimos. Então, não tem como não falar do que Deus tem feito. E, sem dúvidas, Deus deu essa ferramenta, a internet, para a gente poder usar para Ele. Né? E a gente pode fazer grandes coisas, porque quando fala ide pregar o Evangelho, é em todos os lugares. E eu, particularmente, fui convidada para estudar a Bíblia pelo Instagram. A Bruna Santos, ela mandou uma mensagem há 3 anos atrás. E aí eu pude estudar a Bíblia, conhecer a Deus profundamente. Hoje está aqui
pregando sobre isso. Então, eu quero animar vocês a poder erguer o Instagram de vocês para glorificar Deus através da rede social. E o meu desafio é, até o final do workshop, você postar algo que inspire as pessoas a estudarem a Bíblia, alguma lição que vocês aprenderam, e poder convidar eles a estudarem a Bíblia. E para Deus seja toda a glória. Beleza. Boa noite, família. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Araújo. Eu gostaria de começar a minha pregação chamando vocês a ler Marcos 2, versículo 3 ao 5. Diz assim: Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. A gente viu bastante essa escritura hoje, então achei incrível isso, e a gente vai ver de outra perspectiva agora. Então, qual é a relação dessa escritura com o tema O Coração pelos Esportes? Então, quando eu soube que eu ia pregar sobre esse tema, eu pensei qual foi o acontecimento que eu fui mais grato pelos esportes. E foi estranho, porque não foi a meia maratona que eu fiz ano passado no Rio de Janeiro. Não foi os quase 10 anos de arte marcial que eu faço. Foi uma ação do Mercy. Então, ano passado, a gente realizou uma ação no Centro de Apoio a Crianças com Câncer. E lá a gente fez um caça ao tesouro. Então foi incrível, foi muito divertido, as crianças estavam se divertindo, menos uma delas. Vamos chamá-lo de João. João, ele tinha dificuldades de andar, ele precisava ser carregado. Então, me constrangiu muito ver uma criança que queria brincar, queria se divertir e não poder fazer isso. Então, João olhou para mim e falou: Tio, me carrega? Mas ele era uma criança bem pesada. Então, no local não havia pessoas, irmãos ou irmãs que conseguiam levar ele. Mas aquilo me animou muito. Eu falei: eu vou levar esse moleque, eu vou levar ele. Eu peguei ele nos meus braços e subia e descia as escadas com ele, com muito cuidado, para que realmente ele pudesse aproveitar a brincadeira. Então, no meio disso tudo, eu fiquei muito grato. Porque eu vi que aquele acontecimento fez todo o treinamento que eu passei, todas as corridas, treinos de luta, valeram a pena. Porque nunca é sobre o shape, nunca é sobre pegar o shape. É sobre... Bora. Nunca... O templo de pouco tem valia. O que importa é a presença de Deus no templo e a capacidade de expressar o poder dele. Então, naquele momento, eu vi que eu fui uma ferramenta de Deus para expressar o poder dele aqui na terra e ver um milagre. Eu vi uma criança que não podia brincar, brincando assim como todas as outras. Então isso é realmente o coração que eu queria passar. Esse é o coração pelos esportes. Nunca é sobre você ou sobre o templo. É sobre como a gente pode usar os nossos corpos para glorificar o nome de Deus. Então, eu gostaria de perguntar para você hoje, se o João, bem gordinho, pesadinho, perguntasse para você hoje: Tio, tia, me carrega? O que você falaria para o João? Você seria como aquela multidão que impediu o paralítico de ser curado? Ou você pegaria o João pelos braços e veria um milagre? Então, o que eu amo no reino é que a gente pode ver isso todos os dias. Alguns vão lembrar aqui, essa camiseta do Mercy Run, uma ação que realizamos ano passado. Então, onde a gente teve a possibilidade de usar de um evento esportivo para arrecadar alimentos para os mais necessitados. Também temos o Faz Papo, onde a gente usa da arte marcial para realmente pregar a palavra de Deus, ou diversos eventos. Então, vejo os eventos do reino, os eventos esportivos, não como eu não tenho um talento, mas eu posso usar o meu corpo para glorificar o nome de Deus, e dessa maneira, a gente pode ver paralíticos e espirituais sendo curados. Para Deus seja toda a honra e glória. Amém.